a ir caminhando, fazendo esse percurso com o Espírito Santo, até o final do ano litúrgico, até que depois se inicie um novo ano litúrgico com o Advento, né? Então, neste tempo depois de Pentecostes, nós devemos caminhar com o Espírito para que o Espírito ilumine a nossa inteligência, inflame o nosso coração para que nós sejamos capazes de compreender melhor os ensinamentos da nossa fé e amar cada vez mais a Deus dessa maneira. Porque conhecemos mais a Deus, crescemos também no seu amor. É sempre, né, já é quase um clichê, né, dos padres dizerem isso, né? Ninguém ama o que não conhece. Estou apaixonado. Por quem? Ainda não sei quem é. Isso não faz o menor sentido. Você precisa conhecer a pessoa, né? E também precisa ser conhecido para ser amado também, obviamente, né? Então, para que nós cresçamos neste conhecimento, veja que a primeira solenidade deste tempo depois de Pentecostes é exatamente aquela que se refere ao primeiro dogma da nossa fé. O primeiro e o mais importante e também o mais difícil de falar, né? Ainda mais quando o padre não pode usar aqui termos filosóficos e teológicos, né? Torna a coisa ainda mais difícil de ser explicada, falada, mas a Trindade não é um conceito, né? Deus não é um conceito. Então, o padre tem dificuldade de explicar, porque precisa de usar termos filosóficos e teológicos para explicar melhor. Mas Deus não é um conceito, né? Deus é Deus e é um único Deus, em três pessoas em um único Deus. É o que nós cremos. Então, a gente precisa entender algumas coisas, mas antes disso, são belíssimas as leituras que a igreja escolhe para este dia. Essa primeira leitura mesmo do livro dos Provérbios, onde a sabedoria de Deus fala. Essa sabedoria de Deus aqui é referência a quem, né? Está em referência à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, né? Ou o Filho. Veja, assim fala a sabedoria, inicia o livro aqui, a primeira leitura de hoje. Assim fala a sabedoria de Deus. Quem é essa sabedoria? Né? Aqui nós vemos claramente, quando nós lemos este texto, nós entendemos que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Porque ao Filho é atribuída a sabedoria, porque ele é a imagem perfeita do Pai. O Pai se conhece. Ao se conhecer, essa imagem é perfeita, né? E essa imagem é tão perfeita que é uma pessoa, é o Filho, né? E esse conhecimento, né, é sabedoria. E veja, é através da sabedoria que Deus faz toda a criação. Por que a gente diz isso? Veja, nós olhamos para a criação e nós vemos ordem, nós vemos harmonia. A ciência empírica, né, a física, a biologia e tudo mais, ela não seria possível se não houvesse uma ordem, né? Se não houvesse ordem e harmonia, ela não seria possível. As leis da física, por exemplo, elas são ordem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar quando a gente ouve falar de uma lei é: quem colocou essa lei? Que ela não surgiu do nada, a lei. Assim, ela brotou no acaso. Por isso que o ateu é o cara assim, mais cheio de fé que existe, né? Aquele que tem mais fé na face da terra, tá? Não há fé cristã, com virtude teologal, é o ateu, né? Eu vou usar uma analogia aqui para que vocês entendam por que eu estou dizendo isso, né? Imagina que você tem lá, que você terminou de lavar as roupas, né? Lavar as roupas, está aquele bolo assim de roupa. Aí você abre as portas do guarda-roupa, assim, as gavetas, né? Aí você pega e joga elas tudo assim para cima, assim, ó. Joga elas tudo para cima, né? Veja, se elas automaticamente forem direto, cada uma para o seu lugar, né? E você vai dizer o que ao acontecer isso? Nossa, foi obra do acaso. Rapaz, primeiro eu sairia correndo, né? Porque alguma coisa muito estranha aconteceu ali, né? Veja, quando nós olhamos para a criação, nós vemos ordem. Vocês chegaram aqui e esses bancos estão organizados. O ateu é aquele cara que olha para isso aqui tudo e diz assim: esses bancos se organizaram, foi fruto do acaso. Eles foram bilhões e bilhões de anos até que eles se formaram aqui, né? Não teve uma inteligência que organizou isto. Veja que precisa muito mais fé para você acreditar nisso, né? Quando, por exemplo,
né, um mágico faz uma coisa, né, impressionante ali, né? Veja, quando um mágico vai lá e vou dar um exemplo das cartas, né? Acho que é melhor, né? Imagina que o mágico vai lá. Hoje eu vi um padre dando esse exemplo, achei muito interessante, né? O mágico pega lá as cartas dele, aí ele joga assim para cima. Se as cartas, ao caírem, formarem aquele castelozinho de carta, né? Você vai olhar e falar assim: meu Deus do céu, você vai dizer assim, isso é fruto do acaso. O ateu vai dizer assim: não, isso é fruto do acaso. E você vai parar e falar assim: nossa, esse mágico ele é muito esperto, né? Como é que ele conseguiu fazer isso? Você vai ficar procurando o quê? Uma inteligência, uma ordem ali. Como que jogando as cartas para cima, as cartas caíram tudo certinho? Ele tem que ter feito alguma coisa, tem que ter alguém que fez algo para que aquilo ali caísse tudo certinho, né? Então, o que isso tem a ver, padre? Bem, tem a ver o seguinte: quando a gente olha para a criação, né, a gente consegue intuir, por exemplo, que existe alguém que organizou tudo. É o mínimo que um ser racional, um ser que tem mais de 2 neurônios pensando, né? Desculpa dizer dessa maneira, né? Mas é o mínimo que uma pessoa racional consegue, né, intuir, é o mínimo, né? Se você olha para as coisas, né? Você olha para essa árvore aqui que cresceu, e se você pega uma sementinha, você joga ela, coloca ela ali na terra, vai molhando, vai cuidando, ela cresce, isso aí é a ordem. Isso é a ordem. Você vai colocar a sementinha lá e, do nada, ao invés de crescer uma árvore, crescer um elefante, aí você vai achar isso, de fato, um negócio estranho, né? Aí, de fato, você vai dizer: não, mas cadê a ordem aqui? Né? Mas não vai acontecer isso, né? Então, veja, a ordem na criação, ela nos leva, né, de fato, a perceber que há um Criador. Isso aqui não é fé, tá? Isso é razão. Isso é o mínimo de razão, de percepção, né? Então eu chego, está tudo aqui arrumado, eu digo: não, foi obra do acaso, ninguém organizou isso aqui. É o que o ateu, o cara de muita fé, né, tem que dizer, né? Não, joga as roupas para cima e cai tudo certinho. Aí, fruto do acaso, isso aí, né? Então veja, o salmo de hoje ele fala disso, né? Olha só: contemplando este céu que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Veja, o salmista, há mais de 2000 anos atrás, ele conseguia fazer uma coisa muito simples que hoje, infelizmente, boa parte da humanidade não consegue. Olhar para a criação e falar assim: nossa, tem um Criador, né? Entendeu? Você olha para uma imagem dessas aqui, esculpida, e diz assim: nossa, alguém fez isso aqui, né? Alguém fez. É óbvio. Não, ninguém fez. Houve uma grande explosão e a imagem, né, de vários, tem bilhões e bilhões de anos, ela foi se formando até que chegou na imagem aqui do São José com o menino Jesus. Veja que você precisa de muita fé para acreditar nisso. Então, eu estou dizendo isso para que vocês entendam que nossa fé é racional. A gente consegue, somente pela inteligência, pela razão, chegar à existência de Deus. De um Deus uno. Aristóteles conseguiu isso. Ele observando: olha só, isso aqui é causado por isso aqui, isso aqui é causado por isso aqui, isso aqui por isso. Opa, tem que ter alguma causa primeira. Algo que não foi causado por nada nem por ninguém. Se não houver essa causa primeira, nem existiria nada. Seria apenas o nada, né? Mas fugindo um pouquinho da filosofia aqui, voltemos um pouco para a primeira leitura de hoje. Entendendo isso, né? Acho que isso já ficou muito tranquilo de ser entendido, né? Pela razão, observando a natureza, tem um Criador. Por quê? Porque eu vejo ordem, eu vejo inteligência aqui, né? Eu vejo inteligência. Isso é o mínimo que um ser racional, que um ser humano, né, precisa perceber, né? Você não percebe isso, desculpa, né? Mas aí é uma burricezinha muito grande, tá? Enfim, a primeira leitura de hoje, então, fala dessa sabedoria. Então, esse Deus que cria, né? Veja, ele cria através de uma sabedoria, de um logos, uma ordem, uma inteligência, né? E aí nós temos essa leitura aqui belíssima. O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. O que é que a sabedoria está dizendo aqui? Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho está dizendo: olha, eu já existi antes de toda a criação. Eu e o Pai somos um. Nós ouvimos isso da boca do Cristo. Eu e o Pai somos um. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Há tanto tempo estás comigo, Filipe, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Ou não acreditais que o Pai está em mim e eu no Pai?
Nós somos um. Olha o que Jesus está dizendo. Tem uma pessoa que ele chama de pai, e ele é o filho, também chamado por esse pai de filho. Tu és o meu filho muito amado, em ti me comprazo. Mas o que ele diz para Filipe? Eu e o pai somos um. Eu estou no pai e o pai está em mim. Né? E já já a gente chega no Espírito Santo. E olha só o que ele diz aqui nessa primeira leitura. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Isso aqui é só o autor sagrado dizendo, a sabedoria de Deus já existia antes de tudo, porque ela está em Deus desde o princípio. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São João vai dizer isso, né? Mas eu acho mais interessante aqui, é um pouco mais no finalzinho, né, quando a sabedoria diz assim, né, eu estava ao lado com o mestre de obras, olha só, eu era seu encanto dia após dia. Veja, é o filho ali, quando o pai diz, façamos, quando Deus diz lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Qual a imagem é essa? A imagem do filho, ou seja, é o filho é o mestre de obras, ele está dizendo aqui, né? Eu era seu encanto dia após dia, ou seja, o pai olhava para o filho e falou assim, nós vamos fazer o homem a nossa imagem. Quem é a imagem? É o filho, esse filho que depois vai se encarnar, né? Se a gente consegue meditar um pouco, a gente vê a beleza disso aqui, o que Deus está falando, né? O que Ele pensou quando Ele estava nos criando. Tem muita beleza nisso aqui. Eu estava ao seu lado como um mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia. Olha só, brincando todo o tempo em sua presença. Brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Que beleza ouvir isso aqui. Muitas vezes a gente tem a imagem, né, de um Deus lá de cima, simplesmente juiz, né, que ditou o dia da sua morte e está lá olhando. Vamos ver como é que você vai estar, se você vai estar em estado de graça ou não, no dia que você morrer. Estou aqui vigiando, né? Mas veja, olha o que a sabedoria, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade diz. Olha, ele estava brincando o tempo todo em sua presença. Na presença de quem? Na presença do Pai. Ou seja, Deus se diverte com a criação, Ele se alegra com a criação. Por que Deus criou as coisas? Porque foi pela sua liberalidade. O bem, ele é naturalmente difusivo, ou seja, ele deseja se espalhar. Uma pessoa boa, ela não fica lá sendo boa sozinha ali. A pessoa boa, ela quer naturalmente fazer o bem para os outros. Então Deus, só tinha Ele, né, desde o princípio, né? Nós estamos aqui na felicidade eterna, felicidade perfeita. Deus não precisava criar nada nem ninguém, né? Ele criando não vai mudar a felicidade dele, não vai acrescentar nem perder nada, mas Ele deseja, né, criar para que essas criaturas participem da alegria dele. E aí, olha só a sabedoria dizendo, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, antes de se encarnar e assumir, né, a nossa condição humana, se encarnar no seio da Virgem Maria, né, antes disso, né, o Filho já se alegrava em estar na nossa presença. Mesmo que nós não percebêssemos a presença dele, ele já se alegrava em estar conosco, né? Este Filho que está aqui neste sacrário, né, nas espécies do pão, né? Esse Filho que, veja, desde o princípio da criação, não é que ele criou as coisas lá de cima assim, criou, né, e não se importava, né? Aí a gente fez bobagem, ele tá bom, então vou lá salvar eles, né? Fazer o quê? Não, desde o princípio, né, ele já se alegrava conosco, alegrando-me em estar com os filhos dos homens, né? Ou seja, Deus se alegra conosco. E aqui brincando, né? Até que vai ter um dia que ele vai vir e vai brincar como nós, né? Aqui no início ele está brincando como Deus, vamos dizer assim, né? No início, nesse livro aqui da sabedoria, né? Ou seja, como é que ele está brincando? Está se divertindo em estar conosco, com a criação, né? Em dar a alegria para as criaturas, né? E depois ele se encarna, assume a condição de um ser humano, um bebezinho, né? E depois ele vai brincar igual uma criança também, né? Essa sabedoria de Deus. Veja, a nossa fé, né,
às vezes, se você olha de fora, de fato, ela vai ser um absurdo. Se não temos o Espírito, né? Se nós não temos o Espírito em nós, né? Se nós meditarmos de fato sobre o que nós cremos, a gente vai olhar e dizer, isso aqui é absurdo, entendeu? Se a gente não tem o Espírito. Mas como nós cremos, né? Nós cremos que esse Deus se revela, então, né? Nós vemos a alegria de poder ver isso aqui, né? Deus, né, que se alegra conosco, né? Não é um Deus que está não é um Deus que está preocupado em me julgar, não. Deus está trabalhando pela minha salvação. Deus está trabalhando pela sua salvação. E digo, mais do que provavelmente você está, mais do que provavelmente eu estou. Deus está trabalhando pela minha salvação, porque quer me ver no céu, porque quer se alegrar conosco. Quer se alegrar conosco. E o salmista vê isso aqui, olha só, contemplando este céu que plasmastes e formastes com dedos de artista. Veja, o homem hoje, muitos estão perdendo a capacidade de se maravilhar, né, com a criação, com o belo, né? E por isso, né, por falta dessa capacidade de se maravilhar, né, vão fechando a sua visão para aquilo que é transcendente, para aquilo que é superior a essa vida aqui, né? Então é preciso contemplar as coisas. Mas a gente não para contemplar as coisas, porque nossa vida moderna é muito frenética, é a correria. A gente mal consegue parar para olhar um pôr do sol, né? Mal consegue parar para olhar um ipê amarelo, ali na época ali de agosto, né? O povo adora tirar foto. Eu não posso ficar muito tempo aqui, deixa eu tirar uma foto aqui que é para eu sair, né? Que não dá, né? Eu tenho que tirar a foto para eu ir logo embora, depois eu olho, né? Veja, a capacidade de contemplar faz parte da nossa racionalidade, né? E para contemplar eu preciso parar, entendeu? Eu preciso de recolhimento também, de certa maneira, para que o belo me leve a Deus. Veja só, o salmista aqui, ele olha para a criação e ele eleva o coração para Deus. Para que eu possa fazer isso, preciso parar. Mas o mundo não quer que você pare, meu caro católico. E é por isso que sua vida é sempre cheia de muitas coisas. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Um só é o necessário. Ou seja, um só Deus, né? E nós não vamos contemplar, nós vamos nos perder se nós virarmos as maquininhas, né, do mundo moderno, onde eu tenho que fazer toda hora, né? Padre, nós temos nossas necessidades, nós precisamos trabalhar. É claro que precisa, meu filho, lógico que precisa, né? Mas lembre-se que o descanso é também dom precioso de Deus, né? Não se acostume a uma situação em que você vive para trabalhar, né, ao invés de trabalhar para viver, né? Não se acostume a uma situação assim. Às vezes a gente tem que se sacrificar, certo? Mas não aceite a situação. Ah, não, é isso aqui mesmo e pronto, tudo bem. Não. Procure sempre uma condição melhor, né? Uma condição melhor. Sua vida não é para o trabalho, sua vida é para Deus. A Trindade deve ser o centro da nossa vida, né? Dito isso, no final da segunda leitura, nós temos aqui, então, São Paulo falando do Espírito Santo. Belíssima, belíssima. Olha só, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, quem é esse amor de Deus? O amor de Deus é o Espírito Santo, né? O amor de Deus, o amor do Pai, né, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo que, com aquele dom que nós falávamos, o dom da inteligência, ele vai te dar a capacidade de entender melhor as verdades da nossa fé. Por isso, na sua oração diária, pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua inteligência para compreender melhor. E se algo faltou, e com certeza faltou, né, a homilia desse padre, saiba, olha, no céu, meu filho, você vai entender muito melhor do que o padre tentou explicar aqui para você, né? Não vai entender totalmente, porque não dá para entender Deus totalmente, né? Para entender Deus totalmente, eu preciso ter uma inteligência divina, ou seja, eu precisava ser Deus, né? Mas no céu nós vamos ver essas relações trinitárias. Então nós falamos aqui do Deus uno, e falamos então, precisamos falar apenas das 3 pessoas aqui. Então, veja, são 3 pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa,
padre está insistindo nisso, né? O segundo final de semana o padre diz isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma pomba, tá? No Evangelho de São Lucas fala que ele desceu como quem em forma de pomba, uma aparência de pomba, mas não é uma pomba, né? Então, não é uma energia, é uma pessoa. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos São Lucas escrevendo: o Espírito Santo disse: separai para mim Paulo e Barnabé. Então, é uma pessoa que fala, igual você fala, né? Então, a gente precisa desvincular essa ideia. Os três são um só Deus. Os três devem ser adorados. O Espírito Santo não é um santão maior que os outros. Não, ele é Deus, tá? Então, a gente não venera o Espírito Santo, a gente adora o Espírito Santo. Ele é Deus, né? E é esse Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, e é Ele que realiza a obra da santificação em nós. Quem é que vai te santificar? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te santificar. Ele que vai realizar isso em você. E é por isso que nesse caminho a gente vai sempre tentando, sempre ao máximo na nossa vida espiritual, nós precisamos relacionar com as três pessoas. Não esquece do Espírito Santo não, né? As três pessoas, né? Porque é o Espírito que vai te dar aquela moção. Vai ver alguém necessitado, ele vai te dar aquela moção: ei, vai lá, faz isso aqui, né? E você precisa ser dócil ao Espírito, perceber: opa, isso aqui é um impulso de Deus, vou fazer, né? Assim você vai fazendo a vontade de Deus no dia a dia. Então são três pessoas. O que é uma pessoa, né? A gente pode pensar assim: o que é uma pessoa? Nós temos várias pessoas humanas aqui. Também tem pessoas angélicas. Os anjos são pessoa? Os anjos são pessoa. Seu anjo da guarda é uma pessoa, né? Seu anjo da guarda é uma pessoa. O anjo da guarda é uma pessoa angélica, você é uma pessoa humana, e nós temos três pessoas divinas. Só que só pode existir um único Deus. Por que só pode existir um único Deus? Porque Deus é infinito, né? Deus é onipotente, não dá para ter dois infinitos. Uma hora um infinito vai limitar o outro, deixa de ser infinito. Não dá para dois serem onipotentes. Uma hora um vai limitar a onipotência do outro, deixa de ser onipotente, né? Então só pode existir um Deus. Mas nos foi revelado que são três pessoas nesse único Deus. Quem que nos revelou isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai aparece a voz do Pai numa nuvem dizendo: tu és meu filho muito amado, em ti me comprazo. Aí o filho diz, né? Jesus diz: eu e o Pai somos um, né? E depois ele fala do Espírito da verdade, né? Que é exatamente o Espírito Santo. Então está lá na Sagrada Escritura, Santíssima Trindade, né? Mas o que é uma pessoa? A pessoa é alguém dotado de racionalidade e vontade livre. Vontade livre. Então você tem uma razão, tem racionalidade e vontade livre. O cachorrinho tem isso? Não, então ele não é uma pessoa. De novo o padre falando dos cachorrinhos, parece que o padre detesta os cachorrinhos. Não, gente, eu não detesto os cachorrinhos não. Até tem um aqui do lado, né? Eu só estou dizendo que é a verdade das coisas, né? O cachorrinho não é uma pessoa, apesar de várias pessoas quererem tratar ele como um ser humano. Ele não é, né? Desculpa dizer isso, decepcionar. Então, o anjo é uma pessoa? O anjo é uma pessoa, né? Ele tem uma inteligência e uma vontade. Agora, essas três pessoas divinas têm uma só inteligência e uma só vontade, né? Então, o que o Pai quer, o Filho e o Espírito Santo querem. Entendeu? E assim vai. Os três têm uma só inteligência, uma só vontade. Isso quer dizer que eles pensam a mesma coisa, eles querem a mesma coisa. Eu penso uma coisa e quero uma coisa. Você pensa uma coisa e quer outra coisa. Mas os três não. Os três eles pensam uma única coisa, querem a mesma coisa. Por isso que aquelas vezes que as pessoas dizem assim: nossa, mas que pai é esse? Que pai é esse que manda o filho morrer na cruz? Né? Tem gente que diz isso. A pessoa que diz isso, ela falta um conhecimentozinho sobre a Santíssima Trindade. Por quê? Porque não é o pai que chega: ei, vai lá, bora, eu morrer lá na cruz, vai lá. Não, não, não. Isso é um plano divino dos três. Eles querem a mesma coisa, pensam a mesma coisa sempre, porque eles são um só, né? Então, se faltou alguma coisa, olha, prestem atenção no prefácio da liturgia de hoje. Eu vou rezar o prefácio e vou tentar rezar ele bem devagar, para vocês entenderem, escutarem o que a própria liturgia diz da Santíssima Trindade.
né? No prefácio vai dizer assim: 3 pessoas em um só Deus, não uma pessoa, né? Não 3 deuses, vai dizer quase como se estivesse falando para umas criancinhas, né? Mas é isso mesmo, nós somos todos criancinhas diante de Deus, né? Então preste atenção no prefácio da liturgia de hoje, né? Que se o padre disse alguma coisa que, né, ficou faltando, você pode aprender ali pela liturgia. A liturgia nos ensina isso, né? O que nós cremos, nós celebramos. O que nós cremos, nós celebramos. Então, é a lex credendi, lex orandi. E a liturgia existe exatamente para exaltar, dar o devido louvor e a devida adoração a Deus. Por isso, né, com isso que eu concluo com um parêntesezinho, né, por isso que tudo o que nós fazemos na liturgia, tudo que nós fazemos na liturgia deve ser para Deus, né? Nós louvamos e adoramos a Deus e Ele vai nos santificando. É para isso. Quem é o centro da liturgia? É Deus, não sou eu. Não é nem esse padre aqui que está falando, é Deus. Por que o padre coloca as coisas, vai mudando, mexendo, acrescentando coisas? Para que fique sempre evidente que é Deus que está no centro dessa celebração, né? É para isso. Porque o padre celebra de costas para nós, não é de costas para vocês, é de frente para Deus. A referência, o ponto de referência não são vocês, é Deus, né? Por que Jesus está no centro? Para Ele ficar no centro, é isso aí mesmo. Por que o Senhor tirou da capela? Para Ele ficar no centro da igreja. Porque Ele tem que ficar no centro, não esse padre, não eu, né? E assim, quando mudar o padre um dia, vocês não vão sentir tanta, né, vão sofrer tanto assim, né, se o outro padre não ficar tentando ficar no centro também. Aí esse padre não queria ficar no centro, esse aqui também não quis ficar no centro. Olha só, Deus continua no centro da nossa igreja. Isso é o mais importante. Pode sentir falta um pouco, né, das homilias longas do padre Lucas, né? Alguém pode sentir falta um dia, né? Não sei, né? Mas não vai sofrer tanto na liturgia, porque o centro permaneceu sendo Jesus, sempre, né? Então, os adornos, né? Essas coisas que nós colocamos, o barrete, né? Hoje em dia na igreja a gente vive uma coisa que eu vou chamar de teologia do não precisa, né? Inclusive entre nós padres. Não precisa de barrete, vamos tirar o barrete. Não precisa. Não precisa de casulo, vamos tirar a casulo, né? Tudo é teologia do não precisa. Sabe por que essa teologia do não precisa? Porque quem está nessa teologia do não precisa, celebra a missa para o homem e não para Deus. Se celebrasse para o homem, não tinha esse negócio do não preciso. Porque se celebrasse para Deus, não tinha esse negócio do não preciso, né? Dizia Bento XVI, toda a beleza que nós colocamos nas nossas liturgias nunca será o suficientemente bom e belo para Deus. Por quê? Porque Ele é a suma beleza, Ele é a própria beleza. Então nós podemos colocar um monte de coisas, nunca será suficiente, né, para Deus. Agora, se você acha que a celebração é para as pessoas, que o centro sou eu, que o centro é o homem, de fato a gente cai na teologia do não precisa. Tira esse barrete aqui, porque a maioria das pessoas aí deve estar achando engraçado esse barrete, esse chapéu, né? Então, não agrada as pessoas, então vamos tirar o barrete, né? Tira essa casula aí, porque as pessoas provavelmente estão achando feia essa casula. Vamos ficar sem casula, né? Se a celebração é para o homem, então a gente fica nessa teologia do não preciso. Agora, se é para Deus, a gente oferece o que tem de melhor, sempre, sempre. Então, que a Trindade seja o centro da nossa vida, o centro da nossa comunidade paroquial, porque é a Trindade que, de fato, né, nos dá a vida, a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.